eu acho importante fazer essa explicação, porque a coisa está em alta, né? Quanto mais se aproxima a eleição, inclusive, mais aumenta essa questão do identitarismo. Bom, uma segunda questão que eu quero trazer aqui, que é uma questão muito atual, né? Está acontecendo agora, tem várias implicações e tem implicações nessa questão também. Vamos aproveitar para fazer um esclarecimento político geral. Estou me referindo ao que está acontecendo no Afeganistão, que é muito interessante. Primeiro a gente tem que, eu pelo menos, né, o PCO, nós ficamos satisfeitos de ver a retirada das tropas norte-americanas, que não conseguiram segurar a onda no Afeganistão, e depois da retirada das tropas norte-americanas, nós ficamos satisfeitos de ver que o Talibã, né, o movimento guerrilheiro insurgente contra o imperialismo norte-americano e o imperialismo em geral, está rapidamente tomando conta de todo o país. Eles já tomaram a segunda maior cidade do país, que é a cidade de Kandahar, e os especialistas acreditam que dentro de 90 dias eles vão tomar a cidade de Cabul. A expectativa inicial dos especialistas norte-americanos, que não são especialistas muito bons, era de 6 meses, né? Eu acho que antes dos 90 dias o Talibã vai estar em Cabul e vai retomar o controle total do país e vai impor uma derrota completa ao imperialismo. Bom, até aí parece normal. O problema consiste em que a situação não é tão simples do ponto de vista daquilo que pensa a esquerda atualmente. Por quê? Porque o Talibã é um grupo que tem um grande apoio popular, né? Se não tivesse, também não estaria tomando conta do país com essa velocidade, né? Nós estamos falando de um país muito atrasado, um país agrário. O Talibã se apoia, né, sobre as tribos agrárias. O país tem uma organização social muito primitiva. O Talibã se apoia sobre todas esses grupos agrários, os líderes locais, que são líderes tribais e tudo mais. E ele é uma organização, em primeiro lugar, fanaticamente religiosa, islâmica, né? Quando eu digo fanaticamente, eu não estou exagerando, será talvez, né, junto com o Estado Islâmico, o grupo mais fanático do islamismo mundial. Inclusive, diz a imprensa, não sei se é verdade, que grupos do Estado Islâmico estão participando da ofensiva juntamente com o Talibã. Para se ter ideia, né, o Talibã, na língua local, né, o Afeganistão tem 2 línguas. Uma língua é o Pashtun, significa os estudantes, né? O grupo surgiu como grupos de estudantes do Alcorão, de Maomé, né? Quer dizer, surgiu como grupo religioso. É um grupo que aplica, assim, da maneira mais extremista que a gente possa imaginar, os ensinamentos do Alcorão, né? O Talibã foi acusado de destruição de patrimônio cultural ligado a outras religiões. O islamismo, ele é assim como o protestantismo e o judaísmo, ele condena a realização de imagens, que é considerada como idolatria, né? Então, houve casos aí, não sabemos também qual é a veracidade desses casos, mas ele foi acusado de destruir patrimônio religioso, que seria um importante patrimônio cultural. E, particularmente, né, um problema que o islamismo tem com as mentalidades democráticas, né, eles são a favor da imposição da lei mais conservadora possível em relação às mulheres, né?
Quando o Talibã esteve no governo, eles fecharam todas as escolas femininas, eles proibiram as mulheres de ir à escola e eles impuseram o uso, não do véu, né? As mulheres ali têm que usar toda uma roupa, ela parece assim o Darth Vader, né? A mulher que o Talibã inventou. A mulher é o Darth Vader, você não consegue ver um milímetro de pele da infeliz, porque isso já seria um negócio pecaminoso. As mulheres estão completamente sob o controle dos maridos, não têm direitos civis, e a função das mulheres seria ter filhos e tomar conta da casa e nada mais, né? Essa é a ideia do Talibã. E, com certeza, retomando o poder, eles vão impor essa situação. Aí se coloca um grave problema, não para nós, mas para a esquerda brasileira, internacional em geral. E agora? Né? Porque, de um lado, você tem o imperialismo. A gente acabou de ver o vídeo da CIA. É uma maravilha, né? Eu sou transexual, transgender, transformista, transhumana, né? É a coisa mais maravilhosa, segundo a esquerda, a coisa mais maravilhosa e linda do mundo. Aí a CIA e as forças de ocupação norte-americanas estão sendo derrotados pelo Talibã. Que se o Talibã pega você vendo esse vídeo da CIA aí, né, ele apara até só os braços, né? Sem falar que ele é um grupo assim, como o grupo islâmico radical, as soluções em termos de direito penal para o Talibã são dramáticas. Quer dizer, se você roubar um saquinho de amendoim numa loja, eles são bem capazes de amputar o seu braço, entendeu? Que é a lei da Sharia. Bom, e agora, o que fazer? Do lado dos Estados Unidos, do lado do Talibã, que está derrotando os Estados Unidos, de lado nenhum, ficamos no limbo político. Qual deve ser a posição da esquerda que se diz marxista e revolucionária no Afeganistão? Por exemplo, devemos pedir que os norte-americanos se retirem, como se retiraram finalmente, mas se retiraram sob a pressão armada do Talibã, né? Importante dizer isso aí. Os norte-americanos e mais 10 países imperialistas que estavam presentes no Afeganistão. O Brasil até foi convidado para fazer parte da tropa da ONU de ocupação e rejeitou, né? Os militares brasileiros são meio tapados, mas não são tão tontos assim, né? Qual deveria ser a posição dos revolucionários? Com o imperialismo, contra o imperialismo ou neutro diante da luta da população nativa do imperialismo? Obviamente que a resposta é uma resposta muito simples. Você tem que ficar do lado da população que está expulsando o imperialismo. No confronto entre o imperialismo e o Talibã, nós estamos do lado do Talibã. Não há dúvida nenhuma. Ah, mas o Talibã esmaga a mulher. Bom, é uma outra questão, não tem nada a ver com essa questão. Isso é que a esquerda não vai conseguir entender nunca. Ah, mas eles destroem patrimônio cultural, que nem o cara que queimou o Borba Gato. Tá, mas pelos motivos, não por identitarismo, mas por fanatismo religioso. Também não vem ao caso. Né? A questão-chave aqui é a favor ou contra o imperialismo. E sobre essa questão-chave não há a possibilidade de você tergiversar. Né? Não há como se declarar neutro. O que mostra, né, o problema coloca de novo no foco das atenções o problema do identitarismo. Porque é evidente que os identitários vão falar que eles estão contra o Talibã. Um que outro identitário envergonhado de se alinhar com as tropas do mal, que é o imperialismo, vai falar que ele não está nem de um lado nem do outro. Mas isso daí não é possível. Né? Na luta de um paísinho desse tamanho contra todo o sistema imperialista mundial,
Se você é neutro, você está do lado do sistema imperialista mundial. É como se você estivesse assistindo aí um soldado da PM bater numa criança de 10 anos e você falasse assim, não, eu não sou favorável a bater na criança, mas também não fico do lado da criança porque ela cuspiu aqui na fotografia do presidente do PSOL, então eu não posso ficar do lado dessa criança, sou neutro. Se é neutro, você sabe o que vai acontecer. O soldado da PM vai matar a criança de pancada, é isso que vai acontecer. Então, não há essa possibilidade de ficar neutro. Né? Fica aí uma questão que mostra, né, todo o problema da esquerda internacional, da esquerda que se diz revolucionária. Tem uma esquerda pequeno-burguesa, que é identitária, que é abertamente pró-imperialista, ela é a favor dessa pseudo-democracia imperialista. E, portanto, ela defende tudo isso, e se você perguntar para ele, ele fala assim, não, tudo bem, eu não sou favorável aos excessos do imperialismo, mas o Talibã não dá, olha a situação das mulheres, etc. e tal. O problema, na verdade, ele se coloca da seguinte maneira. Se o Talibã derrota os norte-americanos, é uma crise do imperialismo. Enfraquece o imperialismo. Dificulta a vida do imperialismo. Estimula outros povos vizinhos a seguir o mesmo caminho. Né? Vocês imaginem aí, por exemplo, no mundo árabe, quanta gente não está soltando rojão pela vitória do Talibã no Afeganistão. Cada metro de terreno que o Talibã percorre, o pessoal torce mais do que para o país deles na Copa do Mundo. Quer dizer, a vitória do Talibã vai ter uma repercussão, né, no Iêmen, na Palestina. Os palestinos vão olhar e falar, veja, que coisa gloriosa. Né? O Talibã, no Afeganistão, um dos países mais atrasados do mundo, com as armas na mão, derrotou o imperialismo. Nós podemos derrotar aqui também a Arábia Saudita, imperialismo. No Irã, o pessoal vai falar uma vitória gloriosa dos povos do Oriente Médio contra o imperialismo, contra Israel. Né? No Paquistão. Em todos os lugares, isso daí vai gerar uma tendência de luta contra o imperialismo. Quer dizer, a derrota do imperialismo é a coisa mais positiva que poderia acontecer. Né? Aí alguém fala, mas o imperialismo não é a favor da mulher? Primeiro, não é a favor da mulher. Primeira questão que a gente tem que colocar. Porque no governo fantoche, eles simplesmente amenizaram as leis da época do Talibã. Mas as leis de restrições das mulheres continuaram. Quer dizer, o imperialismo também não vai desafiar os seus aliados dentro do país, né, impondo lá a libertação total da mulher. Isso aí não tem a menor condição. Mas, de um ponto de vista mais geral, nós temos que entender o seguinte, se o imperialismo ele estivesse forte, ele não tivesse sido enfraquecido pela derrota do Vietnã, pela crise mundial, pela derrota no Iraque, por uma série de derrotas nos países coloniais, por toda essa luta sacrificada, sangrenta dos povos oprimidos, ele não teria essa face democrática, pseudo-democrática de hoje. Ele seria bem mais reacionário, abertamente, porque ele é reacionário, abertamente. Ele usa essa face democrática porque ele está com a água batendo no queixo. Então, ele precisa cooptar apoio de vários setores para continuar oprimindo. Porque se ele tivesse forte, se ele controlasse a classe média norte-americana, por exemplo, né, se as derrotas não tivessem abalado o sistema econômico imperialista, ele iria impor uma lei de ferro em todas essas questões. Ele não ia dar essa abertura liberal. Esse liberalismo de fachada é só uma tentativa de cooptar setores para manter o poder do imperialismo. Quer dizer, que a vitória, né, de um grupo que é
ferozmente contra a liberdade das mulheres, que impõe uma estrutura de poder de tipo medieval, a vitória desse grupo, ela conduz a um maior grau de liberdade no mundo inteiro. É uma contradição do mundo, mas é assim que funciona. A gente... todas as vitórias que aconteceram contra o imperialismo produziram esse efeito, né? Se você fosse ver os Estados Unidos, né, pré-derrota na Guerra do Vietnã, a gente ia ver um país extremamente conservador. Muito conservador. Por quê? A situação econômica era relativamente folgada para a classe média. Então, a classe média, quando ela está com a situação folgada, ela fica conservadora, ela apoia todos os desmandos do regime, né? Houve toda uma campanha anticomunista nos Estados Unidos, havia toda uma pressão contra as liberdades civis. E a coisa começa a mudar quando? Quando os Estados Unidos começam a perder a Guerra do Vietnã. Quando os Estados Unidos começou a perder a Guerra do Vietnã, é que começa a aparecer essas tendências liberais dentro da sociedade norte-americana, da classe média norte-americana, né? O pessoal começa a usar cabelo comprido, essa coisa toda, e começa a ser reprimido nos Estados Unidos. O que vai levar à liberação atual foi a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, não a vitória. Derrotados, por que os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã? Os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã porque ele começou a mandar, né, a juventude norte-americana em grandes contingentes, chegaram a mandar 1 milhão de soldados para o Vietnã. E esses rapazes que estavam acostumados a ficar bebendo no bar, né, andar de carrão pela rua, ir ao cinema, etc. e tal, ter todo tipo de regalia, inclusive a classe operária norte-americana tinha muita regalia nesse momento. Eles foram parar numa selva, onde o soldado vietnamita abria um buraco no chão, cortava um pedaço de cana assim super afiado, que daria para fazer a barba com aquele negócio, colocava tudo, e o cidadão pisava lá e caía lá e era espetado, rasgava a carne dele em 5 lugares. E os vietnamitas, eles tinham a política de não matar o soldado americano, eles têm a política de alejar, né? Por exemplo, se você tivesse um franco-atirador vietnamita, ele não atirava para matar. Vinha um grupo de 10, ele atirava na perna do cidadão. Porque assim o grupo parava, tinha que recolher aquele cara, levar de volta. E aí o cidadão ferido, né? Porque o morto desaparece, agora o ferido ele fica lá enchendo o saco, né? O cara na cadeira de rodas enche o saco de todo mundo. Fica, pô, esse cara aí, que não morreu na guerra, né? Vem encher o saco agora. Um dos principais ativistas contra a guerra do Vietnã era um cidadão na cadeira de roda, né? Um cidadão famoso, tal de Ron, não me lembro bem o nome dele agora. E isso daí foi gerando uma desagregação social nos Estados Unidos que levou à situação atual. O liberalismo que os norte-americanos ostentam é produto da crise do imperialismo. Não é produto da força da sociedade democrática norte-americana. Então, cada vitória de países atrasados tem que ser comemorado por todos aqueles que acham que você tem que se libertar da ditadura, de qualquer tipo de ditadura, seja sobre a classe operária, que é a mais importante, seja sobre a população pobre dos países atrasados e a classe operária dos países atrasados, seja sobre a mulher, o negro, etc. Né? É uma fachada, é um engano, é um equívoco das pessoas que estão levando adiante essa política. Aí a pessoa perguntaria, mas se o PCO estivesse no Afeganistão, o que ele faria? Ele apoiaria a lei contra as mulheres? Se o PCO estivesse no Afeganistão, lutaria junto com o Talibã contra os norte-americanos para conseguir a vitória, ao mesmo tempo que ele falaria para o Talibã que ele não é favorável a
esse tipo de lei contra as mulheres, não é favorável ao sistema penal islâmico, etc. e tal. Lógico que isso aí ia dar muita confusão, né? Mas seria assim. A luta teria que ser travada assim. Nós não nos negaríamos a lutar junto com o Talibã, porque o Talibã é um grupo reacionário do ponto de vista de uma série de questões contra o imperialismo.